Olá, começamos mais um Rota 9503 pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que orienta, informa, entrevista pessoas relacionadas com a área do trânsito. Quer ser um patrocinador nosso? Venha fazer parte do nosso time. Estamos com Emperia Educacional, Recursos de Multas de Piracicaba, Trânsito e Educação, Cavalcante Seguros, Silvia Leite, Imobiliária Leite Moraes. Venha conosco fazer parte deste time que busca salvar vidas. No programa Rota 9503, conhecemos a legislação de trânsito. Trazemos assuntos que são importantes e relacionados com as normas de trânsito. Você tem alguma dúvida? Aquela indagação que ficou? Traga para nós. Nós buscamos a resposta. Hoje nós vamos conhecer o artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro, a competência da Polícia Rodoviária Federal. No âmbito das rodovias e das estradas federais, a Polícia Rodoviária Federal tem a competência primeira de cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das suas atribuições. Ressaltando que esta obrigação, esta competência, está em todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Cumprir e fazer cumprir todas as normas relacionadas ao trânsito. Ainda compete à Polícia Rodoviária Federal realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem e a incolumidade das pessoas, ainda a preservação do patrimônio da União e de terceiros. Também compete à Polícia Rodoviária Federal executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e de multa e as medidas administrativas cabíveis com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais, e ainda de escolta de veículos de carga superdimensionadas ou perigosas. Também temos a competência na Polícia Rodoviária Federal de efetuar levantamento dos locais de sinistros de trânsito e dos serviços de atendimento, de socorro e de salvamento de vítimas. Também compete à Polícia Rodoviária Federal o credenciamento dos serviços de escolta e ainda a fiscalização e a adoção de medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, de escolta e transporte de carga indivisível. Também cabe à Polícia Rodoviária Federal assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais e ainda zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e de instalações que não sejam autorizadas no espaço viário. Também compete à Polícia Rodoviária Federal coletar dados estatísticos
e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando ao órgão rodoviário federal. A Polícia Rodoviária Federal também tem a competência de implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, também de promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. A Polícia Rodoviária Federal também deve integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, também a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação. A Polícia Rodoviária Federal também tem a competência de fiscalizar o nível de emissão de poluentes e de ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido dentro do CTB, no artigo 66, além de dar apoio, quando for solicitado, às ações específicas de órgãos ambientais. Também cabe à Polícia Rodoviária Federal aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida, e também comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. A Polícia Rodoviária Federal também deve realizar perícia administrativa nos locais em que sejam registrados sinistros de trânsito. Já os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, têm a competência regrada pelo artigo 21 do CTB. Novamente, cabe a esses órgãos cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Os órgãos e entidades executivos rodoviários também devem planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança dos ciclistas. Os órgãos executivos rodoviários também devem implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Também devem coletar dados e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e suas causas. Eles também devem estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Também devem executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que eles aplicam.
Os órgãos e entidades executivos rodoviários também devem arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos ou de objetos, e ainda a escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Eles também devem fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e as medidas administrativas cabíveis relativas às infrações por excesso de peso, ou por excesso de dimensão, ou por excesso de lotação dos veículos, e ainda notificar e arrecadar as multas que aplicam. Eles devem fiscalizar o cumprimento do artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas. Os órgãos e entidades executivos rodoviários também devem implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Também promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, seguindo as regras do CONTRAN. Os órgãos e entidades executivos rodoviários também devem se integrar a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação. Os órgãos executivos rodoviários também devem fiscalizar o nível de emissão de poluentes e de ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o artigo 66 do CTB, e dar apoio a ações específicas dos órgãos ambientais locais quando houver solicitação. Eles devem vistoriar os veículos que necessitam de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos que devem ser observados para circulação destes veículos. Os órgãos e entidades executivos rodoviários também devem aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida. E deve, nesses casos, comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, hoje nós conhecemos os artigos 20 e 21 do CTB, a competência da Polícia Rodoviária Federal e dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Estamos com o programa Rota 9503, na Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas relacionadas com a área do trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Venha fazer parte do nosso time. Já contamos com empenharia educacional, recursos de multas de Piracicaba, Trânsito e Educação, Cavalcante Seguros, Silvia Leite e Imobiliária Leite Moraes. Venha conosco, Rota 9503, o nosso espaço para conhecer a legislação de trânsito.